Tá na hora dos cases do Comex. Vamos falar de uma consolidação de carga que deu muito errada e eu perdi o cliente. Vocês querem entender como é que uma situação dessa pode complicar a todos os intervenientes da cadeia logística e muitas vezes a sua carga pode ser negada? Vem com a gente que eu vou explicar essa história, o quanto doeu para mim e para o cliente. Solta essa vinheta e acompanha esse vídeo que eu tô esperando vocês lá. Bora! Marinheiros de primeira, viagem de comércio exterior, importadores e exportadores. Tudo bem com vocês? Thiago Pagano falando aqui. Mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão conosco há tanto tempo. Esse caminho legal do Comex que por vocês a gente continua a fazer mais e mais vídeos. Então, de coração, muito obrigado. Vocês são espetaculares. Nosso combustível já toca mais alto. Gente, eu tenho um caso emblemático que aconteceu não faz muito tempo aqui comigo no canal, que até hoje dói. Mas dói pra caramba. E eu vou contar esse caso para vocês. No final das contas, eu acho que a gente vai rir dessa história, tá bom? Bom, eu tava aqui um determinado dia, faz, sei lá, um ano, mais ou menos, vamos colocar nesse período de tempo, me toca o telefone, um possível importador chega para mim e fala assim, Thiago, eu quero trazer alguns itens para o meu e-commerce. Você me ajuda? Eu falei, putz, ótimo, claro, te ajudo. Você tem radar? Não, não tenho. Aí, então a gente tem que tirar o radar. Tá bom, beleza, tirou o radar do cliente, aí, muito tranquilo. E ele foi passando para mim uma listagem de itens que ele queria. Até aí, tudo certo, beleza. Olha, tudo China. E aí ele começou a falar, eu quero esse item, eu quero esse item, eu quero esse. No final ele tinha 5 fornecedores. Lembrando, 5 fornecedores da mesma cidade. Então era todos os fornecedores de Ningbo. Tranquilo, beleza. Todos iam entregar ou iam fazer as entregas ou iam ser coletadas as cargas nos seus respectivos endereços. Ok? Super tranquilo. Só que a pessoa começou a se empolgar. E dos 5 fornecedores, viraram 14. 14 fornecedores. Um detalhe importante: em vários pontos da China, que é gigantesca, com várias cobranças diferentes, com vários endereços diferentes, com vários incoterms diferentes. Ou seja, eu tinha fornecedor que entrega carga, fornecedor que não ia entregar carga, fornecedor que não queria entregar a carga e fornecedor que não ia, por nada nessa vida, mandar essa carga para ninguém. O caso aqui, gente, é o seguinte: uma informação errada tornou a operação inviável. Por quê? E um detalhe importante: não fui eu que negociei com todos os fornecedores, foi o meu cliente. Meu cliente chegava e ele, num chat, num, no, no Alibaba, conversando com o fornecedor, ele não me deu a liberdade de falar com o fornecedor, precisamos entregar essa carga em mim. Quanto vai custar? Ah, vai custar 30, 40, 50 dólares a mais. Bom, lembrando um ponto, gente, vamos lá, vamos voltar uma questão aqui. Quanto mais fornecedores você tiver, mais complicada vai ser a consolidação dessa carga. Porque você vai ter que bater os tempos, você vai ter que bater os embarques, as chegadas e a consolidação e estufagem de container no navio. É complexo. E aí é que tá. Uma carga fica pronta no dia 10, a outra vai ficar pronta no dia 28. Um vai ter que pagar a armazenagem, ou um vai ter que entregar a carga depois. É muito complexo toda essa matemática. Tá bom. A questão aqui, gente, não foi só essa. As cargas foram ficando prontas. E eu avisando o cliente qual que vai entregar, qual que vai coletar. Ah, esse vai coletar, esse vai entregar, não sei o que e tal. Então vamos dizer que dos 14, 9 iam coletar e 5 iam entregar. O custo está ficando alto. No final das contas, gente, foi feito do agente de carga, do co-loader, lá na China, o armazém do agente de carga. Então, o co-loader ia receber ou ia mandar o caminhão
coletar as cargas. Lembra que eu falei para vocês sobre valores? Pois é, esse cliente era um cliente pequeno. Desculpa, nada contra clientes pequenos, eu gosto de atender todo tipo de CNPJ. Mas quando é um CNPJ fixo que tem embarques tranquilos, um, dois, três fornecedores. Esse eu nunca tinha visto na minha vida, em 21 anos de experiência. 14 fornecedores. E aí é que tá. Juntou-se todas as cargas, o agente de carga na origem foi buscar e etc. Então, o que aconteceu? O valor do frete de coleta ficou alto demais. Quando eu cheguei para o meu cliente aqui, falei, olha, o embarque vai ficar em torno de, sei lá, $1.200. China para cá, um container bonitinho e tal. Mas o valor do frete rodoviário na China deu $1.500. No final das contas, o embarque ia custar $2.600 só de frete, tirando as taxas, tirando taxa de origem, taxa de destino. O meu cliente quase surtou, que não é mais cliente, quase surtou. Impossível, você tá me roubando, tem um monte de coisa aqui, tá tudo errado, não vou mais fazer, larga essa carga aí, me devolve o dinheiro. Gente, eu ouvi disso pra pior, eu vi até que eu ia ser processado, que ele ia processar o canal Conexões. O ponto a ser dito, gente, que eu devolvi o dinheiro, acionei os meus advogados, e tanto um quanto o outro, os meus advogados, falaram o seguinte: Thiago, você prestou o serviço, ponto final. Ponto final. A questão aqui é que a pessoa se empolgou. O ponto, gente, a ser dito é o seguinte: consolidação de carga não é errado. Muito pelo contrário, quanto mais você consolida a carga, mais estufagem o container fica. E aí você escapa de armadilhas de LCL e fica no full container. Tá tudo bem. O container é seu. Você pode utilizar da melhor forma possível. Tá tudo certo. Outro a ser dito é que às vezes uma consolidação de carga em processos na origem fica muito cara por conta de NCM, aliás, de Incoterm feito errado. Negocia os Incoterms, manda os seus fornecedores entregarem as cargas num determinado ponto. Olha o problema que deu. No final das contas, essa carga, se foi embarcada ou não, eu já não sei, porque eu devolvi o dinheiro do meu cliente, o quanto ele tinha me pago, e falei, não toco mais nesse assunto. Você faça da melhor forma possível. Eu abri mão. E tive brigas, não, mas eu tive discussões com os meus parceiros, agentes de carga despachante aduaneiro, por conta disso. Porque era uma situação arriscada. Era um embarque dolorido, arriscado, difícil, complicado e não monetário. Financeiramente, para mim, não valia a pena. Que sabe o meu cliente. Que hoje deve estar tocando de outra forma, enfim. O ponto a ser dito, gente, é que não morreu apenas aí. A última informação que eu tive é que esse cliente pediu para todos os fornecedores recolherem as cargas, cancelarem os pedidos e devolver o dinheiro. Só que um detalhe muito importante: o fornecedor na China dificilmente devolve dinheiro. Ele ficou com crédito lá. Só que, lembra que eu sempre falo para vocês, fechamento de campo você tem 360 dias para provar aquele fechamento? Pois é, ele se colocou numa armadilha. Ou ele embarca, ou o dinheiro volta. Não tem crédito se você não faz rotatividade de carga. Então, olha o tanto de problemas que essa consolidação causou. E um ponto muito importante a ser dito, gente, é o seguinte: falta de planejamento. Se são 5 fornecedores, está tudo bem. 14, você perde a mão. Quantos e-mails eu não troquei com agentes de carga e despachantes aduaneiros, com o despachante, aliás, falando das cargas? Quantos e-mails não foram trocados? Quantas situações nos bastidores foram feitas e refeitas e refeitas? Quantos custos não foram diminuídos? Quantas vezes eu não liguei para o agente de carga e falei, olha, não dá, vamos tentar cortar esse custo ao máximo para ver se essa carga embarca. Gente, importar não é tão simples assim. Eu amo importação, mas quando é feito com processo certo. Quando não são 5 fornecedores que viram 14.
Ah, mas Thiago, podia ter diminuído, cortado em 2 embarques. Concordo, 7 tá tudo bem. Mas o cliente não quis. Ele queria todas as cargas. Ponto aqui a ser dito, gente, é que nós temos grandes problemas logísticos, não só aqui no destino, mas na origem também. E na origem, quando trata-se disso, é valor em dólar, em euro, em libra, em outras moedas mais caras que o real. Jogar e apostar todas as fichas numa importação nem sempre é uma boa ideia. Então, o ponto que eu quero dizer, gente, consolidação de carga é ótimo, mas quando você está estável, quando você já tem fornecimento, quando você já tem embarques normais, ou então quando você já conhece os fornecedores, sabe dos tempos, sabe das cargas, sabe de tudo, e não caiu de paraquedas no processo e falou: ah, vou consolidar 14 fornecedores. E sabe quem que se complica mais? Os intervenientes. É o broker, que é o meu caso, é o agente de carga, é o despachante aduaneiro, é quem está tentando coordenar a operação toda. Porque o cliente não vai entender. Então, assim, gente, eu gosto de falar nesses cases do Comex que as coisas acontecem nos bastidores, ou mesmo em situações que são extremamente desagradáveis. Eu fiquei noites sem dormir tentando coordenar todo esse processo. Ou então com aquele tal negócio, eu vou ser processado. Gente, por favor, é uma, é uma ferida que existe. Consolidação de carga é uma matemática muito bem feita, é uma mágica muito bem feita, é uma operação muito bem feita, senão ela dá ruim, fica caro. Eu vou voltar um ponto. Por conta de uma consolidação de carga, eu perdi o emprego. Não esse. Eu trabalhava numa outra empresa que ele tinha duas consolidações, aliás, de dois fornecedores. Um em Ningbo, um em Qingdao, no norte da China, e um em Ningbo. Tá aí tudo certo. O de Ningbo ficou pronto. Carga linda, beleza, ia ocupar um terço do container. Vamos colocar dessa forma. Carga de Qingdao ficou pronta. Ia ocupar 2 terços do container. Lindo, fantástico. Junto os dois embarques, tá tudo certo. Porém, sabe qual que foi o problema nesse caso? As duas, lembrem, duas LCLs, que ia virar um full container, até aí tudo certo. O agente, o exportador de Ningbo aceitou, tudo bem, beleza. O de Kingdom, não. O de Kingdom virou e falou assim: eu só embarco LCL e não embarco com agente que você, importador, me mandou. Por quê? Nesse caso, depois de muito tempo, foi descoberto que o exportador lá de Kingdom tinha uma parceria com o agente de carro que ele já embarcava e ganhava um por fora. E quando eu cortei isso dele, ele ficou bravo e não embarcou. Depois de muito tempo, muita negociação, noite sem dormir, e fala com outro, e a carga estendendo. Perdi 2 semanas de embarque. E a carga estendendo. Até o dia que ou eu abrir a mão, ou o meu agente de carga abrir a mão, ou o fornecedor abrir a mão. A solução aqui foi achada o seguinte: foi encontrado um agente de carga lá na origem, um co-loader na origem, que falou: ok, desembarace a carga por quem você quiser, eu apenas faço o transporte. Resolvido. Carga, aceita, beleza, eu fiquei na mão do fornecedor. Por mais que fosse foto, eu fiquei na mão do fornecedor. Porque ele não queria, por nada nessa vida, falar com o meu co-loader. Ele queria fazer por ele mesmo. E atrasou toda a carga. E eu perdi o emprego. A carga embarcou. Ao chegar dela, ela deu canal verde, beleza, ok? E eu perdi o emprego. Porque eu tentei consertar as coisas da melhor forma possível para não atrasar a produção. Que era uma outra questão que era errada. Porque a programação era feita errada, mas isso é uma outra questão. Não competia. Consolidação de carga, gente, é ótimo.
reduz custos, melhora operações, mas tem que ser muito bem feita. E um detalhe importante, nessa minha falha, a minha falha foi ter falado com o fornecedor em cima da hora e não ter mandado o agente de carga falar com o fornecedor, falar com o coloader dele, falar o coloader que vai fazer o desembaraço. Se tivesse feito isso antes, se eu tivesse feito isso antes, eu estava com o emprego até hoje. E, gente, um ponto aqui a ser dito é: tem várias situações em consolidações de carga que podem doer demais. Resolve a sua vida, mas pode doer. Olha o primeiro caso. Dos 5 fornecedores viraram 14 e eu perdi o cliente. Olha o segundo caso. 2 fornecedores, um se negou a entregar a carga para o coloader e eu perdi o emprego. E isso acontece todos os dias. Lembrando, um ponto muito importante: consolidação de carga é apenas em países do mesmo bloco. Ou seja, eu posso fazer uma consolidação de carga em países da Europa? Consolidar tudo na Itália? Posso, não tem problema nenhum. Posso mandar tudo para a Itália. Os desembaraços têm que ser feitos pelos fornecedores. Posso fazer uma consolidação de carga na China? Pode. Ningbo e Kindle, por exemplo? Pode. Eu posso fazer o desembaraço por mim, por eles. Mas não existe o ponto de fazer China, o navio parte e, sei lá, vai até a Espanha, pega mais carga e vem para cá. São containers diferentes. Os containers não podem ser abertos. Se o container é lacrado, acabou ali. Tá? Então esse é o ponto importante a ser dito. Mas sim, consolidação de carga é uma matemática boa, mas estrategicamente complicada de ser feita, principalmente quando envolvem vários fornecedores. Olha o que aconteceu. Fica a experiência, fica a prática aqui e o quanto isso pode ser bom ou não tão bom para vocês. Planejem, gente. Por favor, planejem as suas consolidações. Não percam o emprego, não percam o cliente como eu perdi, tá bom? Vou colocar aqui embaixo os meus contatos. Não hesitem em entrar em contato comigo, eu estou aqui para ajudar vocês em dúvidas, questionamentos, curiosidades, críticas, consultorias e mentorias. Sim, canal Como é que Sócio é consultoria e mentoria para ajudar vocês a importar e exportar sem medo de ser feliz. Vem com a gente que eu dou o caminho das pedras sempre para todo mundo trabalhar e que essa área que é bem interessante e eu amo tanto. Clique no sininho para fazer a buzina do navio tocar mais alto e vocês receberem as suas notificações de aulas, papos com o especialista, como é que só assim em campo, que logo logo vai ter mais aula. Pergunte ao seu capitão. Qualquer dia, entra no Instagram, faz sua pergunta aqui de graça. Estou ali para esclarecer suas dúvidas. E 2 quadros novos, cases do Comex e o Drops canal Comex Fácil. Todos os dias eu discutir rapidinho sobre Comex para a gente trocar uma ideia. Mas aliás, gente, já pedi para vocês se inscreverem. Então se inscrevam no canal, façam o capitão de vocês felizes e faz o nosso canal evoluir sempre. Vamos nessa que tem mais de 700 vídeos esperando vocês. E aliás, gente, vocês já deixaram o like? Então metralhem esse like. Faz o teu capitão feliz. Faz o YouTube entender que esse vídeo é legal pra caramba e ele mesmo dissemine para outras pessoas. Compartilha para que esse seu amigo está tentando fazer uma consolidação de carga. Veja que é uma matemática complicada, mas dá para resolver. E comenta para falar comigo, com a minha equipe, deixar seu elogio bacana, aquela crítica necessária, por que não? Sugestão de aula, eu tô aqui para ouvir vocês sempre, tá bom? Mas além disso, eu também não me esqueci. 2 vídeos para vocês olharem, verificarem, fazer exatamente a mesma coisa que eu acabei de falar para vocês. Como é que, pessoal? É para todo mundo. Basta ter calma nas mãos e um pouquinho de inteligência emocional para seguir na área. Tá bom? Gente, muito obrigado e tenha uma ótima aula.